Vocês pediram muito nos comentários, então nesse vídeo aqui eu vou contar para vocês quais são, na minha opinião, as melhores ações para começar o ano de 2025. E como de costume, para não perder nada desse vídeo, você precisa assistir até o final e também já deixa o teu like e te inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito. O cenário para 2025 ainda é muito parecido com aquele cenário que acabou 2024. Um cenário de muita incerteza e desconfiança com a condução da política econômica e fiscal por parte do governo brasileiro. Com isso, naturalmente, os ativos de risco, as ações aqui no Brasil, são muito amassadas e ficam até, de certa forma, esquecidas por muitos investidores. Ninguém está querendo comprar ações em um momento como esse. E é justamente nesses momentos de maior estresse que surgem as melhores oportunidades. Historicamente, sempre foi assim. O melhor momento para se comprar ações era justamente quando ninguém queria. E dessa vez eu acredito que não vai ser diferente. Quem comprar boas ações nesse momento tem grande chance de ganhar dinheiro ali na frente. Mas notem o que eu comentei, em um momento como esse, não basta sair comprando qualquer coisa. A gente tem que saber o que comprar e principalmente saber estruturar cada uma dessas posições dentro de uma carteira. Pensa comigo, vamos voltar na época da pandemia, que foi o último grande estresse que a gente teve. Naquela época, por exemplo, teve gente que comprou ações do Itaú e teve gente que comprou ações da Oi. Dessa maneira, mesmo comprando em uma época muito propícia, o cara que comprou ações da Oi não ganhou dinheiro. Por isso é muito importante saber o que comprar. E em um momento bastante conturbado como é o atual, onde de fato nós temos muitas incertezas e a gente não sabe quando efetivamente esse mercado vai virar, quando o cenário vai melhorar de forma estrutural, eu acredito que nós temos muitas oportunidades para todos os gostos. Tem aquele investidor que vai querer uma ação mais arrojada, que pode duplicar, triplicar, quadruplicar, mas que acaba sendo bem mais arriscada se o cenário não melhorar. E tem aquele cara que vai optar por uma ação um pouco mais tranquila, mas que também está muito amassada nesse momento e tem uma boa capacidade de valorização. Eu, sinceramente, acredito que dá para fazer uma mescla entre esses dois tipos de ação, mas dando um peso muito maior para essas ações mais tranquilas que estão muito amassadas e deixando um percentual menor nessas ações mais arriscadas, mas que têm um potencial muito grande em uma eventual melhora do mercado. E tendo em vista todo esse contexto, as ações que eu vou falar aqui são aquelas ações que eu considero ter uma relação risco-retorno muito atraente. Ou seja, são ações menos arriscadas, mas que mesmo assim apresentam um bom potencial de valorização. Na minha opinião, quem focar nesse tipo de empresa agora vai ter um retorno muito bacana e vai correr menos risco, vai tomar menos susto. E para começar essa lista, nós vamos começar falando de empresas com receitas dolarizadas. E nesse caso aqui eu separei duas empresas, Brava e Prio. Essas duas empresas, além de terem receita dolarizada, são empresas que têm gatilhos micro muito interessantes. No caso da Brava, a companhia melhorou tremendamente a sua gestão. E isso está muito claro com a volta da produção no campo de Papa-Terra, com a entrada em operação do FPSO Atlanta e com alguns outros negócios que a companhia vem desenvolvendo. Tudo indica que a partir de agora, em 2025, a Brava vai finalmente começar a entregar uma produção decente, diminuindo o seu lifting cost e vai, sem sombra de dúvida, pagar bastante dividendo, como a própria companhia sempre deixou muito claro. Além disso, espera-se que a Brava venda parte dos seus ativos onshore para alguns interessados, e isso também vai trazer um caixa adicional para a companhia. Ou seja, a empresa tem gatilhos micro muito interessantes e o macro, tendo essa receita em dólar com o dólar muito alto, também ajuda a Brava. Já a Prio é uma empresa que sofreu bastante com a greve do IBAMA no ano passado. A greve do IBAMA atrasou completamente os planos da Prio. O campo de Uarro não entrou em operação, a empresa ficou com muitos workovers, muitas intervenções atrasadas por conta de falta de liberação do IBAMA, e agora tudo isso está meio que represado e ainda causando um certo impacto na companhia. Mas a tendência é que nesse ano tudo comece a se normalizar, a Prio consiga finalmente iniciar a produção no campo de Uarro e também a companhia já vai incorporar a produção do campo de Peregrino, que é um campo muito interessante que a Prio comprou no ano passado e vai começar agora, mesmo que de maneira minoritária, a aparecer no balanço da Prio. E assim como a Brava, obviamente, a Prio também é muito beneficiada com esse patamar de dólar,
com o patamar atual do petróleo, e talvez ainda mais do que a Brava, porque hoje, atualmente, a PRIO já tem um lifting cost muito baixo. Por conta disso, o Free Cash Flow Yield da PRIO é muito elevado. Então quem estiver comprando ações de PRIO vai estar comprando um fluxo de caixa livre muito interessante. Depois das empresas dolarizadas, eu quero aqui falar de empresas do agronegócio. Na minha opinião, o agro tem tudo para ser um setor de destaque em 2025. Primeiramente, porque nós tivemos anos muito ruins para o agro em 23 e 24. Isso porque aconteceu uma quebra de safra aqui no Brasil, ou seja, volumes menores na safra, ao mesmo tempo que o preço das commodities estava em queda. Dessa forma, o produtor vendeu menos a preços menores, e isso obviamente gera um grande impacto. A tendência para esse próximo ano é que nós tenhamos uma safra recorde, ou seja, a questão do volume já vai ser solucionada. O preço das commodities ele até deu uma leve subida nos últimos dias, mas ainda está em um patamar considerado relativamente baixo. Mas ainda assim, com o preço das commodities agrícolas nesse patamar, quem sabe subindo um pouco mais, e tendo um volume de vendas maior por conta dessa safra recorde, a tendência é que o produtor rural ganhe um respiro em 2025, e aí sim, lá em 2026, a gente pode ter um ano ainda melhor para o agro. Tendo em vista esse cenário, tem duas empresas do agro que me chamam muito a atenção. A primeira delas é a Kepler Weber. A Kepler Weber, não é segredo para ninguém, é uma das minhas empresas favoritas na bolsa. É uma empresa que negocia a 6 vezes lucro, é caixa líquido, paga dividendos e consegue crescer. Isso porque ela tem um retorno sobre o capital investido muito elevado. No último trimestre divulgado, o ROIC da Kepler foi superior a 40%, isso em um ano ruim para o agro. E além disso, com essa estimativa de safra recorde, mais uma vez vai entrar em pauta um grande problema que o Brasil tem, que é o seu déficit de armazenagem. Como dá para ver aqui nessa matéria, fica muito claro que existe um déficit muito grande de armazenagem no Brasil. E isso prejudica o produtor, prejudica também o país, prejudica todo mundo. Mais cedo ou mais tarde, esse déficit vai ter que ser zerado, não tem outra solução. E quando isso acontecer, seja daqui 5, 10, 12 anos, a Kepler Weber vai ser muito beneficiada. E outra empresa do agro que também me chama muito a atenção em um momento como esses é a SLC. A SLC é uma empresa premium do agro, sempre teve uma gestão destacada, sempre foi referência. Mas o preço das ações da companhia vem caindo bastante nos últimos tempos, justamente por conta dessa situação do agro que eu comentei. A SLC praticamente é uma produtora rural, ela produz os grãos e vende, exporta. Dessa forma, para a SLC, o dólar alto é muito bom e essa estimativa de safra recorde também privilegia a companhia. Além disso, por ter um tamanho muito grande e por ter uma gestão muito inteligente, a SLC vai conseguir fugir de alguns obstáculos que o agro vai ter esse ano. O primeiro grande obstáculo é que muita soja foi plantada ao mesmo tempo. Com isso, a colheita também tende a ser toda em um período muito curto. E isso aí tende a encarecer preço de frete, tende a dificultar o escoamento desses grãos. E a SLC, por ter uma estrutura muito grande, ela pode de repente deixar esses grãos armazenados por um pouco mais de tempo e esperar para vender um pouco depois, com custos menores e com um lucro maior. E um outro ponto que também é muito interessante sobre a SLC é que hoje a companhia, como dá para ver aqui no gráfico, está negociando com um desconto muito grande sobre o seu NAV, que basicamente é o Net Asset Value, o valor dos ativos líquidos da empresa. E antes de falar as últimas empresas, deixa eu te lembrar de algo muito importante. Se você está perdido nesse começo de ano, não sabe como estruturar sua carteira, não tem um planejamento financeiro adequado, fica tranquilo que eu posso te ajudar. Se você quiser minha ajuda para definir uma estratégia, montar uma carteira, entender melhor a tua situação financeira, confere os links aqui na descrição e no comentário fixado desse vídeo. Ali vai ter o link para minha assessoria de investimentos e para minha mentoria individual. Então aproveita que a gente está começando o ano, é hora de colocar tudo em ordem, clica nos links, preencha o formulário que eu mesmo entro em contato para a gente conversar melhor. E por fim, eu quero falar de duas teses micro que foram muito amassadas, mas na minha opinião ficaram bastante baratas e que vale a pena dar uma olhada em um momento como esse. A primeira empresa dessas é a Vulcabras. A Vulcabras é uma empresa que vem tendo um trabalho excepcional nos últimos anos. A gestão da companhia está conseguindo crescer, ganhar market share, mesmo com a economia não indo tão bem assim. E tudo indica que a Vulcabras possa continuar ganhando market share. Isso porque os principais concorrentes da Vulcabras, que são Nike e Adidas, eles são muito prejudicados com essa escalada do dólar. Os tênis da Nike e da Adidas vêm de fora do Brasil.
Com o dólar muito alto, naturalmente os preços vão subir bastante. O preço do frete marítimo também está muito grande, o que vai encarecer ainda mais esses produtos. Com isso, como a Vulcabras está com um produto de excelente qualidade, que não deixa nada a desejar para Nike e Adidas e tem um preço substancialmente menor, tem grandes chances da empresa ganhar market share, avançar no mercado. E dessa forma, mesmo com uma economia mais fraca, a Vulcabras pode continuar crescendo. E um outro ponto que também é muito interessante sobre a Vulcabras é que a companhia hoje negocia a 8 vezes lucro, é caixa líquido, não tem dívida e consegue crescer e pagar dividendos de forma concomitante. Então, na minha opinião, é um papel muito interessante. E além da Vulcabras, eu cito aqui o Banco Inter. Falar do Banco Inter para mim é chover no molhado. Para mim é uma das grandes oportunidades já faz um bom tempo. Hoje o Banco Inter negocia na casa de 1,6 vezes preço-valor patrimonial. Esse é um patamar extremamente depreciado, principalmente quando a gente compara com os pares do Inter. Por exemplo, o Nubank negocia acima de 11 vezes preço-valor patrimonial, o BR Partners negocia perto de 2 vezes, e enfim, vários outros bancos que não crescem tanto quanto o Inter, hoje negociam a um patamar mais esticado, mais caro do que o Inter. E na minha opinião, isso não faz o menor sentido. O Inter vem crescendo muito o seu número de clientes, vem crescendo a sua rentabilidade, escalando o seu ROI, escalando o seu lucro líquido trimestre após trimestre. E mesmo assim, com todo esse estresse, a ação do Inter apanhou bastante nos últimos meses. E além de ser um banco que tem um histórico muito positivo nos últimos tempos, o Inter também tem um histórico de inadimplência extremamente controlada. E isso diz muito sobre a política de crédito do banco. Em uma eventual piora da economia, um banco mais conservador como é o Inter vai sofrer muito menos, e isso é muito importante. Então, meus amigos, essas são as ações que, na minha opinião, estão muito interessantes para o início de 2025. Obviamente, se alguma coisa acontecer, se o cenário mudar bruscamente, pode ser que outras ações fiquem mais interessantes, e aí eu venho aqui e conto para vocês, não se preocupem. Se preocupem apenas em mandar aqui nos comentários se vocês gostaram dessas ações, se não gostaram, se acham que alguma outra vale mais a pena, enfim, fiquem à vontade para comentar e também para deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, isso é muito importante, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com todo mundo que tu conhece, com quem tu gosta, com quem tu não gosta, não importa, só compartilha, tá certo? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.